Olá, meus amores, parabéns para vocês que chegaram aqui no último módulo, no 15º módulo, é muito bom. E é bom saber que agora você sabe, você compreende todo esse processo, toda essa questão psíquica que envolve a questão do abuso. Compreende a mudança do psiquismo, compreende como que se dá a questão do trauma e como isso pode ser complexo. A partir dessa compreensão, um dos maiores ganhos é exatamente o respeito. O respeito pela própria história, o respeito pela história do outro, a compreensão desse contexto como um todo, né? Neste módulo, aula 1 do módulo de número 15, eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa reconstrução, a respeito dessa compreensão de toda essa trajetória e o que fazer a partir disso. Eu gosto de pensar em uma espiral, algo crescente. Gosto de pensar que na primeira volta dessa espiral, não é possível compreender tudo, não é possível elaborar tudo, não é possível dar conta, muitas vezes, de 20 anos acumulado, 30, 50, né? Às vezes eu atendo pessoas no consultório com 60 anos que nunca falou a respeito disso com absolutamente ninguém. Mas eu gosto de pensar que nesta espiral, a cada movimento nós vamos compreendendo um pouco mais sobre tudo isso e vamos crescendo existencialmente. Vamos ganhando mais maturidade, mais condições de comportamentos mais assertivos e de uma saúde psíquica melhor, um estado emocional melhor. Esse curso, por exemplo, que você está finalizando, vamos pensar como sendo um círculo dessa esfera, né, que você vai na espiral e alcança um patamar, um degrau de uma escada que você sobe, né? E é um degrau importante, que é o degrau da compreensão de tudo isso. Então, não tenha a expectativa de resolver tudo em um passe de mágica. As nossas feridas psíquicas, elas são cicatrizadas aos poucos, precisa de tempo, a elaboração precisa de tempo, mas essa compreensão é de extrema importância. É importante o não desistir, o trilhar esse caminho e esse degrau, um de cada vez. Isso é muito importante que assim seja feito. Algumas coisas que podem ajudar, que eu tenho percebido no processo terapêutico com algumas pessoas. Quando você lembra daquele momento que estudamos a respeito daquele momento da entrega do corpo, eu não estou aqui, pode haver um distanciamento psíquico do próprio corpo físico. Então, nesse caso, o que a gente também pede para acrescentar nesse trabalho todo é algo que possa fazer com que sinta o próprio corpo. Alguns pacientes se identificam muito com o Pilates, nesse aspecto do trabalho com o corpo. Outros fazem dança, a dança nessa apropriação, nesse respeito pelo próprio corpo. Então, são atitudes comportamentais que ajudam muito também essa questão. O exercício físico, propriamente dito, ele também é de extrema importância. Por quê? Porque a gente pode ter uma deficiência no que diz respeito à serotonina, por exemplo, que é uma química muito importante para o bom funcionamento cerebral e automaticamente um bom funcionamento também da mente. Então, ao caminhar, ao fazer exercícios físicos, ao tomar sol, nós estaremos ajudando o organismo a sintetizar e organizar as químicas, dopamina, serotonina, noradrenalina, e com isso resgatar também um aspecto saudável, físico e mental.
Eu tenho vários pacientes que, em função das progressões traumáticas, em função dos sofrimentos, em função de tudo isso que foi vivenciando, opta muitas vezes por ir até o psiquiatra e iniciar com medicações. A medicação, ela é muito importante também. Por quê? Porque a medicação, ela ensina o cérebro como trabalhar. É mais ou menos isso. Ajuda o cérebro a manter a química, ajuda o organismo a sintetizar o que precisa sintetizar. Porém, essa medicação, ela funciona de uma forma paliativa. Por quê? Porque a medicação não cura as questões traumáticas. A medicação, ela vai ajudar esse organismo que psicossomatizou, que agora está em estado de sofrimento, a ter um tempo que ele possa respirar um pouco melhor, que ele possa ter um pouco mais de condições de sobrevivência. Eu costumo falar o seguinte, quando se inicia um processo de medicação, é necessário que essa medicação ela seja colocada pelo psiquiatra e seja retirada pelo psiquiatra. Muitas pessoas, quando começam a sentir um pouquinho melhor, retiram a medicação por conta própria. E isso é péssimo, porque assim como tem uma forma de iniciar, tem uma forma de parar. Mas suponhamos que você resolva tomar a medicação. O ideal é que se tome por uns 2 anos, essa média. Mais que isso, eu particularmente já acho um pouco de excesso. Durante esses 2 anos, eu apenas tomo a medicação? Não. A medicação é para fazer com que eu fique bem de uma forma que a química será controlada de uma forma com os psicofármacos. Mas o que me faz pensar dessa forma? O que me faz me manter nesse estado de sofrimento? Quais são as progressões traumáticas? Essa parte, a medicação não tem o que fazer a respeito disso. Então, junto com a medicação, é de extrema importância o processo terapêutico, porque é no processo terapêutico que se vai trabalhar tudo isso. Então, as duas coisas elas podem andar juntas quando o médico psiquiatra acha por bem que se trabalhe com medicação. Então, eu vou tomar medicação por 2 anos. Então, eu preciso, esses 2 anos, fazer uma terapia significativa. Por quê? Porque quando começar a retirar a medicação, aqueles fatores pós-traumáticos que deixava com que o meu organismo se desestabilizasse, a minha mente, eles já estão sendo trabalhados, né? Para que, ao tirar a medicação, eu já esteja em um processo de elaboração, de compreensão, para as coisas saírem de forma suave e mais tranquila. Então, não basta eu me encher de medicação, me sentir melhor. Seria como usar uma droga, outros tipos de droga, uma droga ilícita, seria como usar álcool por algumas horas. A única forma realmente de dar conta das feridas internas é através do processo terapêutico, né? A medicação é para trazer qualidade de vida enquanto você faz o processo terapêutico. É mais ou menos isso. Isso precisa ficar muito bem compreendido. Algumas pessoas são aversivas às medicações, outras são aversivas ao processo terapêutico, outras aversivas às duas coisas. Mas as duas coisas trabalhadas em conjunto, consciente do que se está fazendo, consciente que a medicação não vai curar, que a medicação ela vai dar um fôlego, mas que as progressões traumáticas precisam ser trabalhadas na terapia, são poucas pessoas que compreendem isso. E é o caminho. É o que precisa ser feito realmente para poder dar conta de tudo isso. Então, nesse processo também, agora pensando na parte terapêutica, é necessário que haja disponibilidade para rever toda essa história, para organizar. E um dos objetivos principais é dar conta do sentimento de culpa, porque vocês entenderam na aula do sentimento de culpa que é a culpa quem proporciona
todas as outras dificuldades. No que diz respeito a começar um estudo e trancar, começar um trabalho e não conseguir progredir muitas vezes. Começar e não terminar, tem a ver com essa questão. Às vezes, as dificuldades alimentares, tanto na anorexia quanto na bulimia, tem a ver também com essa relação, com esse sentimento de culpa. Então, é necessário esse trabalho de rever toda essa história para reorganizar tudo isso, ok? Para reorganizar todo esse processo, né? E é muito legal quando eu reorganizo esse processo e você tem a condição de olhar para a criança interna, aquela criança que manteve-se em estado de sofrimento, e acolher essa criança, não com uma posição vitimista, não como alguém que diz eu sou assim por causa disso e serei eternamente assim, mas na condição de compreender e agora falar, eu não serei mais escrava, eu não serei mais escravo da progressão traumática em função daquilo que fizeram com a minha criança interna. Então essa criança, ela precisa ser acolhida. E por falar em criança acolhida, vocês lembram da desmentida, do mecanismo de defesa da desmentida? Enquanto adulto, nós temos que tomar cuidado, né, para que a gente não provoque desmentida em relação a nós, em relação à própria história. A própria história, ela precisa ser encarada de frente, né? E essa tentativa de elaboração em relação a tudo isso. E é essa elaboração que retira essa pessoa da escravidão para o direito de escolha, para o direito de vida. É exatamente essa elaboração. Lembra que eu falei para vocês a respeito da árvore frondosa, que de repente essa árvore frondosa vem e começa a nascer uma erva daninha. E essa erva daninha começa a sugar essa árvore, usar esse tronco. Então, esse momento de trabalho, esse momento de compreensão de tudo isso, é esse momento de libertação da erva daninha. É limpar tudo isso e voltar na tentativa da descoberta de quem é você, que tronco é esse, que árvore é essa, o que eu posso fazer. E eu estava dando aula, eu dou aula para psicólogos também, e eu me lembro de estar dando aula a respeito da questão do trauma, e uma pessoa me disse assim, parece que eu sinto saudade da pessoa que eu teria sido se eu não tivesse passado pelo primeiro trauma e pelo segundo trauma. Eu sinto saudade dessa pessoa que eu poderia ter sido até então. E eu achei isso tão profundo, eu achei essa fala tão significativa. Então, se você também sente saudade de quem é essa árvore de verdade, sem a erva daninha, precisa iniciar esse processo de arrancar de si o que não é seu, arrancar de você ao que é do outro, que está grudado em você em função dos traumas. E aí fazer essa grande descoberta. E não é só uma descoberta, é no sentido também de reconstrução de si. Aí vem uma pergunta fantástica, quem eu quero ser? E você começar a espelhar em quem você quer ser, e não em quem você está sendo. Porque você está sendo um tronco de árvore carregado de ervas daninhas. Estas ervas daninhas são as progressões traumáticas. Agora eu posso falar com vocês nesses termos que vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. E se você chegou até aqui, eu me sinto muito orgulhosa pelo trabalho que você fez para chegar até aqui, para compreender tudo isso. A próxima aula será a nossa última aula, será a aula de despedida, mas eu já quero falar para você que depois de um tempo que você assistiu todas as aulas,
São muitas, né? Assista novamente, porque de uma segunda vez é possível que aquele nome que foi dito, que você ainda não compreendia o significado dele, em uma segunda leitura faça sentido. Nas minhas aulas do doutorado, gravadas, eu faço muito isso. Eu já cheguei a assistir aulas 4 vezes. E é interessante porque eu estou assistindo pela quarta vez, nossa, mas realmente, então isso é a hora que eu faço a ligação de uma coisa com a outra, tá bom? Beijo, beijo no coração e até a última aula.